Fala rapaziada do Cristão Mais, tudo beleza? Meu nome é Eliel Keres e no vídeo de hoje você está acompanhando ao quadro Conectados na Palavra. Hoje a gente vai estar falando sobre esse tema que você está lendo aí no título do vídeo, que é sexo antes do casamento. E aí, o que a gente tem para falar sobre o sexo antes do casamento? Será que isso não se tornou algo mal visto, algo recriminado por conta de uma construção social, uma construção histórica, cultural, e não tem muito a ver na realidade com aquilo que Deus quer de nós? Será que isso tem mais a ver com uma realidade do passado do que com uma realidade atual? Afinal de contas, foi Deus quem criou o sexo, foi Ele quem nos criou com instintos e impulsos sexuais. Isso é verdade, não é novidade para ninguém que foi Deus quem criou o sexo. Foi Deus quem criou os nossos órgãos reprodutores, foi Ele quem falou para a espécie humana o seguinte: multiplique-se. Em outras palavras, Deus disse à espécie humana para que eles façam sexo. Deus criou o sexo e o criou de um modo perfeito. Ele nos fez também com um instinto, com um impulso sexual. No entanto, nós sabemos que Deus, apesar de ter criado todas as coisas de uma maneira perfeita, o pecado ele veio para distorcer tudo aquilo que Deus criou de uma maneira boa e agradável. O pecado ele veio para desconfigurar as coisas que Deus criou. Deus criou todas as coisas com um propósito, inclusive o sexo, mas o pecado vem para distorcer esse propósito. No livro Ato Conjugal, o autor ele vai falar algo muito interessante sobre esse assunto. Ele vai falar o seguinte: que Deus nunca planejou este sexo pervertido e barateado, exibido publicamente nos dias de hoje. Isso é consequência da depravação na natureza humana, que destruiu as coisas boas que Deus comunicou ao homem. Era a intenção de Deus que o sexo fosse a mais sublime experiência de que duas pessoas poderiam desfrutar juntas nesta vida. Ou seja, Deus criou o sexo e criou com um propósito. E Ele, através da sua palavra, orienta o homem como que ele deve desfrutar deste propósito. E a orientação é para que este ato seja reservado ao matrimônio, isto é, reservado ao casamento, porque é no casamento que o propósito do sexo se cumpre. O sexo é para ser um ato de intimidade, um ato de amor, e é no casamento onde duas pessoas se amam e querem passar o resto da vida juntos que o sexo tem o seu real sentido e o seu real propósito, aonde o sexo é verdadeiramente um ato de amor e não de egoísmo. A Bíblia e a Palavra de Deus não recriminam o sexo, elas falam sim contra a perversão que o pecado trouxe no ato sexual. Ou seja, não é que Deus não quer que você faça sexo, Ele quer sim que você faça sexo da maneira correta, e a maneira correta é quando você desfruta dela dentro de um compromisso com uma pessoa, um compromisso onde duas pessoas se tornam uma só carne. Então, a Bíblia fala contra o sexo sem ou fora do propósito que Deus criou para ser. Por isso, a Bíblia ela vai nos falar para nós sermos prudentes e vigilantes contra a lascívia, contra a fornicação e contra o adultério. A Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, e também em 1 Coríntios 6, vai nos dizer que aqueles que vivem na prática do pecado, na prática do adultério, na prática da fornicação, não têm parte com Deus, estão em pecados e estão distantes do Senhor. Inclusive, em Coríntios, Paulo tem que corrigir os seus irmãos, porque eles estavam em uma cidade que era altamente pervertida no sentido sexual, e eles estavam estavam se acostumando ao estilo de vida que o mundo tinha, que aquelas pessoas ao seu redor tinham. Então eles estavam começando a enxergar o sexo de uma maneira errada. Então Paulo tem que pegar e falar para os irmãos deles o seguinte, para eles não se conformarem
com a maneira que os outros estavam vivendo e que na realidade o sexo tem um propósito, tem um sentido e tem que lembrar os seus irmãos que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, se porventura você se encontra nesse pecado hoje, se arrependa e saiba que em Deus há perdão, porque não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Ele nos limpa e Ele nos purifica de todo o mal, Ele nos perdoa porque a sua graça é abundante, porque onde abunda o nosso pecado, superabunda a graça de Deus, e Ele é aquele que apaga as nossas transgressões e lança elas no mar do esquecimento. Por isso saiba que se você se encontra nesse pecado, você pode se arrepender, porque em Deus há perdão para você, há perdão para mim, há perdão para todos nós. Por isso que você possa entender que não é que Deus não quer que você faça sexo, Ele quer que você faça sexo sim, só que de acordo com o propósito que Ele criou, porque dessa forma vai ser muito melhor. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. No próximo sábado nós estaremos aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário. Valeu!